todo mundo e quadrinhos de super-heróis ainda são para homens. Não me xingue no Twitter. Diversidade é poder tem sido um slogan repetitivo em um enorme e árduo debate durante a era da mídia da lacração no Ocidente. A asserção para profissionais mainstream que cultuam essa mentalidade específicas como se fosse um altar, argumentam que histórias são melhoradas não por personagens bem escritos, mas sim pela mera inclusão de personagens de particular raça, gênero ou orientação sexual. Ou seja, não por histórias explorando as experiências únicas ou culturas intrigantes atrás desses personagens, mas simplesmente pela mera existência deles. A ideia atrás dessa prática foca no objetivo de representação, que, nesse contexto, se refere a criadores mudando seu foco da história, onde personagens são criados para servirem papéis em um enredo, para a ideia de representação, onde personagens são criados ou alterados para agir como padrões de certas categorias, de certos membros da audiência que são supostamente subrepresentados na mídia. Como Kevin Feige, chefe dos estúdios da Marvel, uma vez disse ao Rotten Tomatoes, representação é importante de maneira geral, e quadrinhos mapeiam o caminho em quase tudo que fazemos no universo cinematográfico da Marvel. E nos quadrinhos temos vários personagens LGBTQ e queremos mostrar isso nas telas também. Nós queremos trazer esses personagens à vida no cinema. Outros exemplos dessa prática sendo aplicada incluem a DC oficialmente mudando as vilãs Arlequina e Era Venenosa de amigas para amantes, ou a Marvel mudando o personagem tradicionalmente masculino treinador para mulher no filme da Viúva Negra de 2021, em ordem para supostamente demonstrar mais personagens femininos fisicamente fortes, ou, em 2015, quando a Marvel alterou a heterossexualidade do Homem de Gelo para a homossexualidade, fazendo Jean Grey ler a sua mente. Tudo por causa de inclusão. Citando Kate Herron, diretora da série Loki da Marvel, desde que entrei em Loki, era muito importante e meu principal objetivo confirmar que Loki era bissexual. É parte de quem ele é e de quem eu sou também. Eu sei que é algo pequeno, mas estou feliz e meu coração está cheio de alegria agora que posso dizer que isso é canônico no universo cinematográfico da Marvel. Uma asserção gêmea é que, junto com a diversidade de raça ou gênero dos personagens, temos que ter diversidade de criadores. Por isso, nós tivemos os quadrinhos da Miss América Chaves sendo escritos por Gabi Rivera, não por qualquer histórico em escrever histórias de super-heróis ou ficção científica, mas só porque Gabi tem a mesma cor de pele e sexualidade da América Chaves. Gabi Rivera uma vez disse: "Nós tivemos a ideia da América ir para a faculdade. Eu sou uma novata em quadrinhos, este é o meu primeiro quadrinho. Então estava um pouco sem ideias." Will Moss, o diretor na Marvel, falou: "Bom, qual sua escola dos sonhos?" Então eu fiquei tipo, eu adoraria ir para a Universidade Sotomayor Intergaláctica, pois a juíza Sônia Sotomayor é uma grande inspiração para mim. E quando eu estava recém começando, eu li o livro dela, My Beloved World, traduzindo Meu Amado Mundo, várias vezes. Então pensei, não tem lugar melhor para explorar a ancestralidade de negros e pardos intergalácticos. Outros mundos, alienígenas, imagine se tivesse uma faculdade com tudo isso no seu próprio lugar separado no multiverso. A história está sendo usada apenas como veículo para a representação racial. Ou como profissional de quadrinhos, José Garcia foi friamente impedido de entrar em um projeto sobre a Batgirl porque o editorial da DC disse que eles não queriam homens escrevendo personagens femininos. Disse ele: "Eu estava fazendo uns testes para a DC Comics, mas fui impedido pela Gayle Simone. Eu tinha conseguido um emprego em Batgirl e tudo estava pronto para eu começar." A editora Gayle, não sei se foi ideia dela ou o que aconteceu, mas eu recebi essa desculpa de que eles não queriam artistas homens trabalhando sobre Batgirl, então eu fui e mostraram a saída. Essa mentalidade é parte da razão pela qual falsos moralistas exigiram que Scarlett Johansson fosse demitida de seu papel de Major Kusanagi no filme A Vigilante do Amanhã, de 2017, argumentando que tal papel deve ser reservado para uma atriz japonesa. Ou, mais tarde, a mesma revolta puritana efetivamente a forçou a desistir de interpretar uma transexual no filme Rub and Tug. O mesmo argumento de que tal papel deve ser reservado para um ator verdadeiramente transexual. Tudo isso se resume ao que vamos chamar de a mentalidade da representação, que enfatiza raça, gênero e demais traços superficiais acima de mérito, portanto a presença de qualquer habilidade de verdade é tratada apenas como um bônus. A ideia por trás disso é a teoria que, aumentando a variedade de vozes, experiências e perspectivas, farão as histórias serem melhores. Mas quando criadores americanos mencionam diversidade,
É dolorosamente óbvio que eles estão enfatizando a diversidade e traços superficiais acima de tudo, incluindo experiências de vida. É assumido que traços como a coloração da pele e preferências sexuais automaticamente vêm acompanhadas de um monte de experiências como equipamentos iniciais em um RPG. E aqui é onde eu deveria começar a desabafar sobre e expor a existência de uma plataforma política por trás disso. Mas não é necessariamente verdade. Como Kelly Sue DeConnick, uma editora e escritora de HQs mais conhecida por destroçar a Capitã Marvel até toda e qualquer semelhança de humanidade serem retirados da personagem, mencionou em uma entrevista: "Nós estamos muito preocupados com as HQs agora. A quantidade de vendas de HQs mainstream estão baixas." Boy, that's hard because from our perspective, the industry has contracted and we're very worried about comics right now. So it's always interesting to me that the outside perspective is like, comics are booming. Like, I think I tend to be pretty optimistic, but in this one I'm worried. I'm straight worried. Why? Because stores are closing at a phenomenal rate. Independent comic sales are down. Mainstream comic sales are down, except for the top 3 or 5 books are up, and everything in the mid list is way down. Numbers that used to be numbers that would get you canceled are now like, no, that's a hit, you know? Alguns talvez argumentem que isso se dá simplesmente porque as audiências agora preferem filmes do que quadrinhos, mas o boom do mangá japonês, com séries como Demon Slayer vendendo tão bem que o sucesso dessa única série pode ser comparado com a indústria de quadrinhos americana inteira, mostra um tipo diferente de diversidade. Mas também demonstra que o método de quadrinhos lacradores ocidentais está objetivamente prejudicando esses mesmos quadrinhos. Nas palavras de Rutgers, uma faculdade da Nova Jersey reconhecida pelo seu foco em pesquisas, super-heróis podem mandar nos cinemas, mas quando se trata de vender revistas, mangás reinam supremos. Anos depois, isso se mantém cada vez mais verdadeiro, agora que mangás ficam cada vez mais populares com os consumidores ocidentais e a adoração por HQs americanas de super-heróis caiu, e escritores de quadrinhos americanos com sua personalidade plástica impotentemente aclamam o boom da indústria de quadrinhos enquanto eles mesmos foram jogados contra a parede no seu próprio mercado. Começaram a chover vídeos como este. Okay, so I'm at Barnes & Noble. So this is the manga. As you can see, manga, and then graphic novels. Gravados pela That Star Wars Girl, mostrando exatamente o quanto os DeConnicks, os Ta-Nehisi Coates, Daniel Kibblesmiths e Mark Waid da vida estão sendo dominados em sua própria indústria. Tudo isso é evidenciado pela fatídica admissão de DeConnick que eles estão muito preocupados com as revistas em quadrinhos agora. Mas por que, exatamente? Poderia ter algo a ver com a constante desonestidade no enredo de quadrinhos mainstream americanos? Como escritores como Ta-Nehisi Coates são ovacionados pelo seu nível de habilidade adolescente, provavelmente estou falando o nome dele muito errado, mas não tem problema. Onde personagens não são mais escritos como pessoas, mas como vesseis bidimensionais para fazer um chilique sem fundamentação nenhuma sobre política? Com certeza. Contudo, a realidade pode ter menos a ver com uma revolução conservadora e consumidora em massa contra as revistas focadas em problematizar, e mais a ver com consumidores desinteressados em revistas focadas em problematização. Porque muitos dos problemas, afastando as audiências na era lacradora das HQs, ainda seriam um problema real, mesmo sem motivação política por parte do público. Por quê? Porque, como sempre, tudo se resume às mecânicas das histórias. Quando seu foco principal deixa de ser a estrutura, personagens e a coerência, a qualidade do que é apresentado diminui para destacar alguma outra coisa. Em romance, a indulgência de uma fantasia amorosa pode ser priorizada como mais importante que uma boa escrita. Por exemplo, o subenredo romântico de The Boys, da Amazon. A Luz Estrela ainda era fim do Hughie, apesar de que o Hughie não tinha nada para trazer para o relacionamento a não ser validação emocional. Muito longe do que ele faz nos quadrinhos, onde ele provê proteção e refúgio para a Luz Estrela, que está sobrecarregada pela realidade cruel do mundo enquanto ela se apoia emocionalmente nele, e ele teve que lidar com sua tristeza reprimida pela morte da sua namorada, em outras palavras, uma relação mútua. Contudo,
a Luz Estrela não foi um personagem inocente e vulnerável como nos quadrinhos. Ela foi uma mulher forte e independente que não precisa de macho. Mas o romance precisava acontecer mesmo assim. Então, eles deixaram o romance, mas cortaram muito da vulnerabilidade da Luz Estrela. Então, a audiência ficou com algo que lembra menos um casal e mais uma relação de dona e animal de estimação. Com o clichê das personagens Mary Sue, a fantasia de empoderamento pessoal do autor ou autora é priorizada, escolhendo momentos que façam a personagem ser legal e incrível, passando por cima até das regras já estabelecidas no universo criado, como por exemplo, um personagem instantaneamente aprendendo a usar a força em Star Wars, apesar de ir contra a regra já estabelecida da necessidade de treinamento. E com viés político se traduz pela romantização da visão de mundo da pessoa juntamente com a demonização daqueles que não concordam, como quando Coates claramente demonizou Jordan Peterson transformando ele no Caveira Vermelha, um nazista, ou quando o ex-presidente Trump foi vilanizado em HQs mainstream simplesmente pelo ódio ao Trump do autor. E o problema nem é a zoeira, o problema é que um lado político está sendo empurrado garganta abaixo enquanto a perspectiva oposta é ignorada ou esquecida. Nas palavras do veterano dos quadrinhos Chuck Dixon, agora, se os quadrinhos estivessem tentando ser como a antiga Mad Magazine para elevar ou tirar sarro de cada presidente com o mesmo nível de severidade, eu não teria problemas com isso. Mas isso é política sendo enfiada onde não é o seu lugar, política não pertence a quadrinhos de super-herói. Mas em todo caso, os problemas são os mesmos. A negligência do autor sobre a sua perícia, e aqui é onde nós vemos uma diferença crítica entre diversidade de mangá e diversidade nas HQs lacradoras. A mídia lacradora americana e seus criadores embarcaram numa cruzada para reformar gêneros e franquias dominadas por homens a fim de atrair mais mulheres. A narrativa aqui é que estão combatendo preconceitos de muitos e muitos anos, uma asserção baseada no mito de que mulheres seriam maioria nesses espaços tradicionalmente masculinos. Se não fosse por esses malditos ferendi conservadores que aparentemente se materializaram do nada para impedir que as fêmeas fossem fãs de histórias de super-heróis. Então, de repente, todo mundo tem uma filha ou uma mulher misteriosa para substituí-los. Até o lobo. Nomes de super-heróis viraram títulos para serem passados adiante. Mais ênfase tem sido colocada em personagens como Capitã Marvel, Tony Stark, que foi substituído por Riri Williams, temos Kate Bishop como Gavião Arqueira e X-23 coroada como Wolverine ao invés do Logan. A Disney famosamente adotou a frase para Star Wars: a força é mulher, a força é feminina, efetivamente intimidando homens na conversa. Especialmente quando a força sequer tinha um gênero antes. Aparentemente, o impedimento social de gênero para crescer no mercado de trabalho realmente existe, mas não do lado que eles acham. E nas palavras do homem que supostamente salvou Star Wars, Dave Filoni, é isso que estamos tentando fazer com a saga Star Wars. Nós tentamos criar mais personagens femininos para representar tantas coisas. Nós tivemos provavelmente 2 milhões de filmes e um atrás do outro com homens protagonistas, e agora nós temos 2 em sequência que são com mulheres que peninha, são que nem o Luke. Tudo o que ele precisou fazer foi abrir a porta, não é mesmo? Referenciando o Luke abrindo a porta para resgatar a princesa Leia da Estrela da Morte. Ele só abriu a porta para liberar a verdadeira protagonista, a mulher. E toda mudança parece ser buscada com a mesma hostilidade oculta, passiva-agressiva. Nas palavras de uma orgulhosa declaração da IndieWire, Viúva Negra não só passa pelo teste de Bechdel, um teste que pergunta se uma obra de ficção possui pelo menos 2 mulheres conversando em algum momento do filme sobre alguma coisa que não seja sobre o homem durante um período de tempo, mas também força homens a sofrerem enquanto são botados em seus lugares. Uma parte em destaque mostra um irritante pai adotivo sendo esculachado por mulheres falando sobre menstruação. Fantástico! Algum tipo de preocupante necessidade infantil de se vingar contra uma intolerância que muito provavelmente nunca sequer existiu da forma que tantos pregam. Mas a ideia de iludir mulheres para que consumam mídia de público masculino não é apenas ilusório, pode-se construir um argumento que chega ao ponto de ser anticientífico. Em referência, cito Lágrimas ou Medos, Tears or Fears, diferenciando preferências por estereótipos de gêneros e as verdadeiras preferências, por Peter Weir, Benjamin P. Lange e Sasha Schwartz. Dizem, por exemplo,
O hormônio masculino, testosterona, é relacionado à libido e comportamento dominante em homens. Esse relacionamento pode prover a explicação para maior interesse de homens comparado ao de mulheres em filmes apresentando competições e sexo. Os hormônios femininos, ocitocina e vasopressina, contudo, são mais relacionados a se vincular a um par e ao sentimento de amor em humanos. De uma perspectiva neurobiológica, essa diferença pode ser responsável pelo maior interesse das mulheres em filmes românticos. Claro, isso é uma tendência. Agora, aqui está a parte que nos remete de volta ao gênero de super-heróis. De uma perspectiva de investimento parental, pode ser previsto que mulheres preferem conteúdo de mídia que lide com escolha de par, lealdade amorosa e a perda de um parceiro, enquanto homens tendem mais a selecionar conteúdos de mídia lidando com proteção de seus iguais, rivalidade, status, poder e aquisição e mantimento de recursos. Ou seja, homens são naturalmente mais atraídos por mídia que lida com proteção dos iguais. Isso encaixa com a fantasia masculina nas HQs de aparecer para salvar o dia durante uma crise. Na verdade, essa fantasia é tão comum entre homens que até a série It's Always Sunny em Filadélfia criou o episódio A Turma Salva o Dia, um episódio onde cada membro da turma vem com um devaneio sobre parar um assalto, exceto, claro, por Dee, que fica do lado dos assaltantes, e Frank, que sonha com cachorros quentes. Mas a fantasia de proteger aqueles que são iguais é um elemento essencial de ficção de super-heróis. Afinal, o que seria uma história de super-herói senão uma história de um herói capaz de proteger os inocentes das forças do mal? Qual o relacionamento entre o herói e seu nêmesis senão uma viciosa rivalidade? E poder, o gênero de super-heróis é definido por histórias que seguem personagens centrais com superpoderes extraordinários. E status. Super-heróis, quando escritos como heróicos, são inspirações aos cidadãos que protegem, mesmo que aqueles no poder ou no sistema não gostem deles. Mas onde estão os elementos que atraem as mulheres em histórias de super-heróis? Bom, é um fato que o gênero de super-heróis é recheado de homens ultramusculosos andando por aí sendo incríveis e às vezes sem camisa. Ai, minha deusa! Eu odeio como os escritores de super-heróis objetificam homens com esses padrões corporais irrealistas. Melhorem, manas. Mas a escolha de par aqui provavelmente se refere à fantasia empoderadora feminina de selecionar quem vai ser o seu par. Sim, surpresa! Homens e mulheres nem sempre tendem a se atrair pelas mesmas coisas. Onde empoderação masculina envolve ser fisicamente poderoso, empoderação feminina, pelo menos a heterossexual, vem de estar em uma posição de escolher que homem vai poder passar à frente os seus genes. Podemos encontrar isso como um elemento central em romances ou outras histórias que geralmente atraem mais mulheres do que homens. Quer dizer, existe uma razão pela qual a série Crepúsculo virou o fenômeno que virou. Isso foi em parte porque a protagonista feminina pôde escolher entre o vampirão dos sonhos ou um lobisomem gostosão. Mas você também encontra isso em romances adultos como Jogos Vorazes, onde Katniss Everdeen pode escolher entre Peeta e Gale. Contudo, isso não é um problema muito grande em histórias de super-heróis. Existe uma razão pela qual o relacionamento do super-homem com a Lois Lane virou clichê. Um super-herói e sua namorada repórter gostosona que ele protege de novo. Proteção. Alguém pode tentar argumentar que o Batman tem vários interesses amorosos, mas o status quo do Batman é de um herói que se mantém desapegado ou junto com a Mulher-Gato, que é alguém que entende ele. Que tal falar sobre a lealdade do parceiro? Isso provavelmente pode ser visto no famoso cenário de romance onde a mulher é tão naturalmente atraente que o bilionário bonitão deixa de lado sua vida de promiscuidade hedonista e devota tudo a ela para sempre, como em 50 Tons de Cinza, onde o jovem, rico e lindo homem de negócios Christian Grey simplesmente precisa ter Anastasia Steele, uma veterana universitária normal como qualquer outra. Pode-se argumentar que isso vira um elemento quando um herói salva sua namorada, mas a típica história do super-herói não gira ao redor da moralidade e desenvolvimento das relações, como em Crepúsculo ou 50 Tons de Cinza. Como exemplificado na Piada Mortal ou até mesmo em Watchmen, a típica história do super-herói gira em torno da moralidade e do desenvolvimento do heroísmo. E quanto à perda de um parceiro? Isso pode servir de motivação para um personagem, mas raramente o principal aspecto de uma história de super-herói. Por exemplo, a perda de um parceiro foi o elemento que transformou o super-homem em vilão na linha do Injustice. Era parte de um enredo maior ao invés de ser todo o enredo. Isso é provavelmente porque Aves de Rapina, apesar de ser promovido como uma fantasia bizarra anti-homem dirigida por mulheres, fazendo as personagens principais o menos atraente possíveis e aí dando o subtítulo de Arlequina e sua emancipação fabulosa, ainda assim teve mais da metade da audiência composta por homens. Porque, apesar de tentar tanto fazer um filme de super-herói dirigindo somente a mulheres, ainda assim, no fundo,
Era uma história de super-heróis que enfatizava conflito físico ao invés de conflito social. Ao contrário da crença popular, apenas jogar mulheres em um gênero orientado por homens não vai imediatamente fazer com que mulheres gostem disso. E isso é uma verdade que nem mesmo o gado profissional Dave Filoni pode ignorar. Em suas palavras, existe essa suposição que meninas jovens vão gostar de Ahsoka. O que descobrimos foi essa coisa incrível que não vai chocar nenhum de vocês. Que quando você cria um personagem forte, independente, inteligente, sem medo e que pode fazer coisas incríveis, meninos e meninas vão gostar dela. Estranhamente, não é com um gênero que as pessoas se conectam, é com um personagem. Apesar de que devo salientar que o atrativo da Ahsoka não é que ela é sem medo ou que pode fazer coisas incríveis, mas sim o seu arco de personagem, a sua gradual mudança de uma novata que comete erros para alguém que eventualmente aprende a fazer coisas incríveis, lutar contra o medo e superar dificuldades. Isso é o porquê provavelmente tantos fãs gostam dela. Em outras palavras, Ahsoka é atrativa como personagem pelas mesmas razões que Luke Skywalker. Nas palavras de Jack Graves, um poeta premiado, dramaturgo, ator, professor, o editor e publicador da revista On the Bus, o ser humano é o que importa. Se o leitor não se importa com o ser humano, então vão se importar menos ainda com o enredo, com a história. Eles se importam com o personagem, querem ver o que vai acontecer com o personagem e essa é a história. Então, personagens são o mais importante, todo escritor vai te dizer isso. No fim, a prática americana de diversidade e inclusão lacradora geralmente terminam com algo parecido com o que aconteceu com John Boyega, o ator que interpretou Finn nas sequências de Star Wars. Disse ele: o que eu diria pra Disney é pra não trazer um personagem negro, divulgar como se ele fosse muito mais importante do que é, e aí simplesmente apagar ele da história de novo. A prática típica de quadrinhos lacradores americanos tem sido buscar fazer toda a história em toda HQ pra todo mundo, enquanto mangás japoneses seguem uma rota muito mais prática em sua escrita. Ironicamente, uma prática queria aniquilar completamente a premissa da variação lacradora de isso deve ser para todo mundo, o que é bem engraçado considerando que DeConnick tinha continuado seu discurso anterior mencionando mangás. Meninas leem quadrinhos, meninas sempre leram quadrinhos. Se nós tivéssemos mais tempo, eu falaria sobre mangá e o que eles provaram sobre o mercado. Tá... Vamos falar disso então. Qualquer declaração dizendo que mangakas, como são chamados os autores de mangás, se empenham para alcançar atração universal sem consideração por história ou gênero como o segmento lacrador de criadores americanos fazem é completamente desinformada. Então, o que mangás estão fazendo que os quadrinhos americanos não estão? Bom, a resposta é diversidade, mas não o tipo que criadores lacradores americanos querem que você acredite. Nas palavras do escritor veterano de quadrinhos Chuck Dixon, não é difícil de ver, a arte é tão atraente, é diferente, é cativante, é interessante e variada. Tem tantas razões para se gostar de mangá, e não muitas razões para se gostar do que está sendo lançado agora nas HQs. Porque o que está sendo publicado agora pelas duas maiores editoras é, em maior parte, mal feito. Existem algumas exceções, mas em sua maior parte são óbvias propagandas políticas mal feitas e mal concebidas para tudo, e não existe nenhuma variação. A razão pela qual séries como Boku no Hero, Attack on Titan, One Punch Man, Dragon Ball Super e Death Note dominam conversas sobre quadrinhos no Brasil e no Ocidente é precisamente porque eles não tentam saturar histórias com 5 toneladas de diversidade. E porque deveriam. Como Dixon mencionou, criadores de mangás, ao contrário de profissionais lacradores da Marvel e DC, produzem histórias que são atraentes, diferentes e cativantes, interessantes e variadas ao invés dos mesmos velhos personagens horrorosos de feios, pregando a mesma ultrapassada mensagem política de novo e de novo em um único gênero de quadrinhos. Colocando simplesmente, criadores de mangás se favorecem desenvolvendo sua estrutura de história. Nas palavras de Hirohiko Araki, criador da série de mangás e animes JoJo's Bizarre Adventure. Quando fiz 16 anos, um duo mangaka que utilizava o pseudônimo Yude Tamago teve sua estreia profissional com músculo total. Tinham mais ou menos a mesma idade que eu, e as notícias me agitaram. Eu estava numa idade onde tinha que pensar seriamente sobre o meu futuro. E vendo o sucesso deles, me fez parar de pensar, eu quero ser um mangaka, e começar a pensar, eu vou ser um mangaka. Eu comecei a pensar muito sobre o porquê todos os meus esforços estavam sendo rejeitados e o que me separava do Yude Tamago. Querendo aperfeiçoar suas próprias habilidades ao invés de assumir que todo o resto do mundo são apenas preconceituosos? Que ideia brilhante esse criador de mangás teve! Ele continua. Quando entrei na profissão,
Muitos editores eram do tipo severo. Eles não tinham um pingo de medo de dizer algo que fosse ofender o ego de um mangaka novato. Ao invés disso, os editores tratavam os novatos como os profissionais que queriam ser e lhes apresentavam severas críticas. Editores fazendo seus trabalhos e exigindo de mangakas novatos um bom padrão de qualidade? E pergunto o que aconteceria se tentassem isso na América. A solução que encontrei foi sistematicamente analisar as primeiras páginas de mangás populares. Eu estudava essas páginas procurando o que criadores faziam e os efeitos de suas técnicas para usar esse conhecimento dando vida ao meu próprio trabalho. Estudando trabalhos bem-sucedidos para aprender como cativar os fãs da melhor maneira, ao invés de pensar que você já sabe mais que todo mundo sobre tudo e assumir que qualquer repercussão negativa significa que na verdade você é um gênio que a plebe reacionária simplesmente não consegue entender. Inspirante, parafraseando Neil Gaiman. Pela prática, eles expulsam a maioria de suas histórias ruins através de sua caneta metafórica. Então, não há necessidade para eles tentarem disfarçar suas imaturidades emocionais como se fosse uma corajosa batalha moral, ou usar uma crença política risivelmente patética para tentar desviar uma mediocridade destrutiva. Então, sim, mangá é diverso, mas onde eles se diferem de Deconics e companhia é que mangás enfatizam diversidade de história e criatividade. De novo citando Chuck Dixon, em mangás japoneses existem quadrinhos de golfe, e não só um quadrinho de golfe, tem vários quadrinhos de golfe. E eu já fiz referência em vídeos a um dos meus mangás favoritos, que é sobre pesca. É apenas sobre pesca, não é sobre vampiros pescando, ou bruxas de outros planetas pescando, ou pescar depois de um apocalipse zumbi. É sobre caras pescando, varas de pesca e tudo mais. Pescando em barcos, pescando nas praias, pescando enquanto sentados em bancos perto de rios. E as histórias são fascinantes, lindamente desenhadas e lindamente realizadas. Para ilustrar, mangás vão dizer: aqui está uma história de um menino nascido sem poderes no mundo de heróis, mas que mesmo assim desesperadamente quer ser um super-herói. Então ganha os poderes de um herói veterano através de trabalho duro, determinação e, o mais importante, força moral. Ou, aqui está uma história sobre um personagem que é invencível e infinitamente forte, mas que percebe que sua invulnerabilidade e poder tirou todo o sentido da vida dele. Ou, a história desse personagem que é um assassino buscando por redenção pelos seus pecados do passado, usando sua força para defender os fracos enquanto sob um juramento próprio de que nunca matará de novo. Enquanto quadrinhos americanos tentam nos vender Robin e o filho do Superman são bissexuais agora. É só isso, é tudo que a gente tem para oferecer. Ou, aqui está um sermão sobre por que fazer piadas politicamente incorretas é errado. Ou, que tal assistir Kate Bishop, a Gavião Arqueira, lutar contra ladrões de banco sem nenhuma dificuldade e passar o resto da história perseguindo uma criança cujo único crime foi ser mal com uma menina online. Instigante, né? Decisões como essa são porque temos histórias como Demon Slayer no topo das vendas, enquanto Aquaman, da Kelly Sue, foi um fracasso tão grande que a DC teve que cancelar a série indefinidamente pela primeira vez em uma década. Escritores de mangá conseguem construir assuntos tipicamente tediosos como golfe e pesca e transformá-los em algo interessante através de aperfeiçoamentos à sua produção e um entendimento firme da natureza humana, enquanto pessoas como Deconics, Kate e Tom King tratam de homens em roupas cibernéticas, bilionários atraentes e aliens de meio universo de distância de forma que consistentemente gera apatia. Então, embora mangás são de fato diversos e as afirmações da Deconics que meninas também leem quadrinhos sejam verdadeiras, fica cada vez mais claro que os escritores da Marvel e da DC não entendem que audiências diferentes tendem a gostar de coisas diferentes. Enquanto HQs americanas sobre super-heróis decaem de mocinhos batendo em bandidos para pizza e selfies também deixam mais e mais aparente, enquanto profissionais de quadrinhos americanos usam mangás como escudo para se defenderem de críticas contra sua plataforma política deficiente, eles estão sendo propositalmente obtusos ou escolheram ignorar a realidade a favor da ilusão de que esses argumentos têm alguma credibilidade, que não tem, porque a realidade é que a dominação de mangás no mercado americanos foi por causa da sua construção narrativa e como qualquer construtor decente, eles conhecem suas audiências. Na verdade, no mercado japonês eles conhecem tão bem a audiência que eles reconhecem que quadrinhos americanos se recusam a reconhecer a prática que se autodestroem. Enquanto profissionais de quadrinhos americanos berram que quadrinhos são para todos
e garotas sempre leram quadrinhos. Para justificar suas tentativas desesperadas de expulsar homens do gênero de super-heróis, japoneses pegam essas duas ideias e as botam em prática, de forma que foram originalmente pretendidas, como todo escritor honesto deveria fazer. O que significa isso? Significa que o mercado de mangá japoneses reconhece a diversidade de que quadrinhos são para todos e garotas sempre leram quadrinhos, separando-os por gênero. Por exemplo, shonen para garotos e shoujo para garotas. É interessante ressaltar que One Punch Man e My Hero Academia são rotulados para audiências masculinas. One Punch Man é categorizado como seinen, o que significa que é para jovens homens adultos, enquanto Boku no Hero é categorizado como shounen, o que significa que é para garotos. Para reiterar, os quadrinhos japoneses dominando o mercado americano utilizam práticas que se apoiam na ideia de que mulheres e homens geralmente gostam de coisas diferentes, e são diferentes. Shoujo, por exemplo, normalmente é protagonizado por jovens meninas, enquanto shounen é protagonizado por jovens meninos. Shoujo tem um foco mais centralizado em escolha e lealdade de parceiros, também conhecido como romance. Em shoujo, drama normalmente termina em conflito social ao invés de físico. Até mesmo a arte em shoujo é diferente de shonen. Shoujo tem artes mais detalhadas e personagens fofos. Até mesmo fanservice se difere em cada gênero. O fanservice de shoujo tende a ser centrado em situações românticas, como quando dois personagens quase se beijam ou o casal do ship flertando. Shonen, por outro lado, muitas vezes tem episódios com a temática de praia ou sauna para mostrar os personagens femininas usando biquínis reveladores ou menos roupas ainda. Mas só um desses é considerado sexista. E aposto que você consegue adivinhar qual. A próxima diferença provavelmente sacudiria o mundo dos criadores que infectaram os super-heróis americanos, que é, se eles aprendessem que shoujo, um gênero feito para e muito popular com mulheres, minimizam a ação em favor da emoção, o que essencialmente significa que shoujo sabe que mulheres e meninas não estão sendo mantidas de fora das histórias de super-heróis, elas simplesmente tendem a ter outros interesses, com o equivalente mais próximo de histórias de super-heróis centradas para o público feminino sendo o gênero de garotas mágicas, um gênero conhecido por suas roupas bonitas, deslumbrantes, cenas de transformação, romances e uso de magia em batalha ao invés de violência física. Então, enquanto One Punch Man muitas vezes termina um episódio com o Saitama batalhando contra um monstro, um shoujo muitas vezes termina um episódio com a protagonista finalmente descobrindo a trágica história do interesse romântico e bad boy. A maior tragédia é que os mangás nem sequer estão usando o segredo literário. Revistas pulp, responsáveis por originar personagens como Conan o Bárbaro, Doc Savage, Buck Rogers, Tarzan, John Carter e o Sombra, costumavam praticar métodos similares. Essas revistas estrelavam uma grande variedade de personagens através de uma variedade de histórias que focavam numa variedade de audiências. E a razão pela qual eu mencionei personagens como Tarzan, Conan, Sombra, é porque esses personagens, assim como mangás, ressoaram com as audiências ao ponto de que se mantêm relevantes até hoje, em alguns casos, há mais de 100 anos depois de sua origem. Esse é um forte contraste com muitas criações lacradoras que muitas vezes perdem viabilidade até mesmo antes de serem publicados. Para resumir, o que você prefere, homem ocidental? Ativistas políticos sempre vão se cobrir com um frágil disfarce de moralidade, mas parafraseando O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, o diabo sabe tirar partido da escritura. Uma alma vil que cita as coisas santas é como o biltre de sorriso ameno, ou uma bela maçã podre por dentro. Como é belo o exterior da falsidade. Contudo, enquanto motivações podem variar, são os métodos que afastam as pessoas. Escritores políticos ou não, que se tornam vítimas de seus próprios egos, que olham com desprezo para sua audiência, como DeConnick e Tom King, que acreditam poder e dever ditar aos leitores ao invés de conversar com eles. Como DeConnick uma vez disse: And if you don't like my politics, don't buy my book. Então, não compramos. Mas, propaganda política de lado, criadores lacradores priorizam diversidade de aparência do que substância. Como vimos com o personagem John Boyega, o Finn. Em seu coração, a representação lacradora não é nada além de uma rasa forma para agradar apenas os ativistas políticos. É uma inclusão sem propósito algum. Inclusão apenas por inclusão. Algumas pessoas simplesmente preferem tipos diferentes de histórias. Alguns não gostam de histórias de heróis. Outros amam. Outros preferem fantasia, ou ficção científica, ou terror. No fim, é trabalho do escritor saber para qual audiência estão escrevendo. Porque sim, diversidade é absolutamente uma coisa boa. É uma força que o mangá usou para florescer no mercado americano. É uma força que gerou o sucesso da pulp antigamente.
mas é a diversidade de história, personagens, pensamentos e gênero que fez isso. Não a diversidade superficial de inclusão forçada por lunáticos políticos, por criadores cuja principal estratégia é infectar um gênero ou franquia popular e mudar para o que eles alegam ser algo para todos, nunca percebendo ou talvez ignorando o fato de que generalizar o apelo que alguma coisa tem significa enfocar menos no que atraiu uma audiência entusiasmada para início de conversa. Imagine reduzir os tiroteios em John Wick, uma franquia construída em cima disso, na esperança de transformar a franquia em algo para toda a família, ou colocar mais cenas de ação em Crepúsculo para atrair homens, ou terminar mais histórias do Justiceiro com conversas e pizza em vez de violência brutal. Talvez essas mudanças atraíssem um grupo pequeno de pessoas diferentes, mas a audiência original talvez fosse embora, já que o apelo da franquia que tinha escolhido se esvaiu, resultando em algo sem graça, sem direção e esquecível. As palavras do Dr. Jordan Peterson: se as pessoas não estão te ouvindo, pare de falar com elas. E esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Se você tem coisas para dizer, diga, mas encontre pessoas que vão escutar. Nos levando à questão que todo escritor, todo artista com uma paixão, história e personagens deveriam sempre se lembrar. Você prefere ser mais alguém para 1 milhão de pessoas ou uma pessoa extraordinária para 1000?